agora nós vamos falar sobre uma doença vascular. Isso mesmo, uma doença vascular crônica conhecida como lipedema, que requer um tratamento totalmente especializado para eliminar o acúmulo de gordura nas pernas e braços, provocando dor, muitas vezes provoca, principalmente na região que é afetada. O Zanviana foi para conversar com o fisioterapeuta e ele vai auxiliar relacionado aos cuidados que você tem que ter quando o assunto é esse. Bora se ligar? A modelo Yasmin Brunet recentemente explicou como o tratamento contra uma doença chamada lipedema a fez perder 10 quilos. Aproximadamente 10% das mulheres em todo o mundo são afetadas por essa condição e que é mais comum no sexo feminino. No Brasil, esse número corresponde a mais de 10 milhões de pessoas. Um acúmulo anormal de gordura nas pernas e braços é a principal característica do lipedema. A doença foi descrita pela primeira vez em 1940 e até hoje é confundida com obesidade ou excesso de gordura comum. O lipedema é uma doença do tecido conjuntivo frouxo. A principal característica dela é o crescimento do tecido gorduroso. É um tecido gorduroso nodular e fibrótico, que ele tem características diferentes, como se fossem bolinhas com septos, com fibras entre eles. Por isso que dá tanto esse aspecto celulítico, essa ondulação na pele. E aí esse tecido gorduroso, ele se deposita em lugares diferentes, digamos assim, principalmente ao redor do joelho, nos quadris, no bumbum, no tornozelo, nos braços também. Então a gente fala que é uma deposição anormal desse tecido gorduroso. No escritório da fisioterapeuta e especialista em lipedema Camila Daniel, a maioria das pacientes apresenta a doença. Os sintomas característicos incluem alterações como nódulos na coxa que se assemelham a celulite. O lipedema sofre influência genética e tem influência de fatores ambientais, como os hábitos de vida, a obesidade, outros fatores que independem da causa genética. Mas um fator que a gente sabe que determina muito o desenvolvimento dessa doença hoje são os fatores hormonais. Como na mulher, principalmente, são os marcos reprodutivos, como a puberdade, gravidez e menopausa. São momentos que muitas mulheres começam a perceber o início dos sintomas por ser um período de flutuação hormonal importante. Então tem alteração desses hormônios que acabam gerando um gatilho de início dos sintomas, que podem ir se agravando ao longo da vida, com os maus hábitos alimentares, a falta de atividade física, o sobrepeso. Então vão se somando esses fatores e determinando a evolução dessa doença. Mas diferente da obesidade, a gordura característica do lipedema, marcada por fibrose, pelo aspecto de casca de laranja ou grãos de arroz e pelo acúmulo significativo de nódulos que se assemelham às celulites, não responde à dieta e exercícios físicos. Hoje os principais desconfortos são dor e aumento da sensação de peso nas pernas, o inchaço. Então são pessoas que a gente fala dor, mas muitas vezes elas pensam naquela dor aguda. Mas no lipedema nem sempre essa dor é aguda, é uma sensação de peso, uma fadiga nas pernas, o inchaço, o aspecto celulítico muito importante, essa desproporção corporal. Então geralmente são mulheres que se veem com a cintura muito fina e um quadril muito largo, ou são mulheres muito magrinhas e que têm uma gordura no braço que não condiz com o peso que elas têm. Além dos desconfortos que a doutora acabou de mencionar, tem um outro que pesa bastante, é o desconforto estético, que as mulheres deixam de usar roupas que mostrem as pernas e os braços. A lipedema, ela não sai somente com exercícios físicos. Por quê, doutora? O lipedema é um contexto de mudança de estilo de vida. Então, o exercício isoladamente não vai ter um resultado se você não muda os hábitos alimentares, se você não procura um tratamento mais assertivo para entender como é que está a circulação, a inflamação desse tecido. E às vezes até o excesso de atividade física pode piorar o lipedema. Então tem pessoas que treinam de maneira errada e acabam aumentando a inflamação e piorando a aparência e não tendo o resultado que deseja. Por que é uma doença nova? Porque o lipedema só foi reconhecido como doença em 2022. E aí, nesse momento é que os profissionais da saúde começaram a ter um olhar mais atento para ela, porque até então se entendia apenas como uma doença comum, ou como uma gordura comum.
e aí não se via, só que hoje entende-se que não é uma gordura comum porque ela não resolve simplesmente com o emagrecimento. Não, só a perda de peso não resolve. Ainda não há uma cura definitiva para o lipedema. A principal linha de tratamento foca em comida de verdade, alimentos menos processados e atividade física, buscando reduzir a inflamação. A paciente precisa entender que tem que mudar um contexto geral para conseguir se ter um resultado satisfatório. Até porque o lipedema é uma doença crônica e até o momento não tem cura. Então, o que seria esse estilo de vida? Bons hábitos alimentares, uma alimentação anti-inflamatória, a prática regular de atividade física e a fisioterapia entra como parte desse tratamento que a gente chama de conservador para melhorar na desinflamação e na circulação desse tecido gorduroso que está prejudicado pela doença.